Sejam todos bem-vindos ao nosso culto online nesse momento. Graça e paz para você aí que está em casa assistindo a gente. E eu convido você a entrar nesse momento de louvor e adoração com a gente, tá? Então, fica à vontade para adorar ao Senhor da melhor maneira que seu coração deseja. Nosso Pai, que teu nome seja mantido santo. Venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixes cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Nosso Pai, que teu nome seja mantido santo. Venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento, Pai. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixes cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, e seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, e seja assim na terra como é no céu. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Graça e paz a todos. Nós louvamos a Deus por esse momento de culto e queremos agora pedir orações. Eu sei que geralmente a gente vem ao culto ou está no culto para apresentar a Deus a nossa alegria, mas é importante também chorar com aqueles que estão chorando. Eu queria então convidar a igreja a orar por Érica, esposa de Márcio,
ela perdeu a sua mãe, vítima de Covid. Então, que possamos estar intercedendo por ela, por Márcio também, como genro, por toda a família, que então nesse momento chora a dor da morte da sua mãe. Queremos também pedir orações por Márcio, esposo agora de Gabi, né? Ele está acometido também de enfermidade, e nós queremos pedir à igreja que esteja orando por ele, por Gabi, porque ela está enfrentando um momento de tratamento contra o câncer, e é preciso também estar pedindo reforço do Senhor sobre a vida deles, cobertura espiritual sobre a vida deles. Seja a dinâmica da igreja, não orar apenas nesse momento, mas orar durante a semana. Você pode fazer em seus momentos devocionais. E nós queremos também pedir a Deus que esteja presente na vida de toda a igreja. Nós temos passado por dias muito difíceis. Acredito que no mês, principalmente mês de maio, mês da família, que possamos estar dizendo: Senhor, a minha casa é tua, o meu lar é teu. Que possamos estar dizendo: Senhor, quem vai tomar conta da minha vida, da minha casa é o Senhor. Que Deus possa nos conduzir nesse momento de celebração, de culto ao Senhor. Que possamos estar agradecendo a Deus. Eu tenho notícias aqui também do pastor Marcos Bittencourt, professor de seminário, pastor Marcelo Ximenes também, professor de seminário. Eles estão melhores, foram internados durante esse tempo, mas que Deus possa estar abençoando também. E pedir orações pela vida do pastor Douglas Lamp. Ele é amigo do pastor Joel, do MAP. Possamos estar intercedendo por ele, por sua esposa Bárbara também. Um momento de enfrentamento dessa dificuldade com a Covid-19. Deus possa estar nos conduzindo. E queria convidar você nesse momento a orar ao Senhor, a lançar sobre Ele toda a sua ansiedade, para que Ele possa então cuidar de você. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque nessa noite, Pai, nós queremos te bendizer. Deus, queremos nos alegrar, Senhor, com a tua presença. Queremos nos alegrar, Pai, com a palavra do apóstolo Paulo, quando diz: a tua graça me basta. Ó Deus, como precisamos, Pai, experimentar dessa graça. Nós experimentamos do Senhor, Pai, para que possamos viver esses dias difíceis, mesmo assim com alegria, mesmo assim com a expectativa, ó Deus, de o Senhor vai fazer, Pai, o Senhor está fazendo, o Senhor está no controle de tudo. Queremos, Pai, interceder por Camila, ó Deus, por Edson, ó Deus, que o Senhor possa estar com Flávia, Pai, nesse momento também de expectativa, ó Deus, cirurgias, ó Deus, muitas vezes perigosas, melindrosas, ó Deus, mas que o Senhor possa estar com certeza, Pai, aliviando a carga do coração deles. Abençoa Gustavo também, Pai, como irmão, certamente que sofre, que ora, que chora junto. Ó Deus, tenha misericórdia, Pai, te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Portanto, sejam todos bem-vindos a esse momento de culto. Vamos celebrar, nós precisamos disso. Eu queria convidar você a continuar esse momento de louvor. Queria que você se pôsse de pé aí na sua casa, chama o pessoal que está de pé. Chama aí, chama junto, vamos cultuar, vamos agradecer a esse Deus, agradecer a presença dele em nossas vidas, o quão que ele tem feito, né? Então convido você a cantar comigo. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, é a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar,
reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois o dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Glória a Deus. Louvor e honra seja dada a Ele, né? É muito bom cantar, é muito bom. Deus e Deus. Teu reino será para sempre. Eterno Deus, Pois nada consegue se comparar. cantem ao eterno Louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, pertence ao único Senhor, hein? Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Canta comigo, louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Cantemos junto que o reino dele será para sempre. Teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus. Teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada
Senhor. Eu te bendirei quando tuas bênçãos eu provar, quando teu rio me saciar. Eu te bendirei. Eu te bendirei quando no deserto estiver, quando a solidão me envolver. Eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor. Eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor. Teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei quando a luz do sol brilhar em mim, quando tudo certo estiver. Eu te bendirei. Eu te bendirei no caminho de aflição. Se a dor tomar meu coração, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor. Eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor. Teu glorioso nome bendirei. Ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor. Teu glorioso nome Soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor. Eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor. Teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor. Eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor. Teu glorioso nome bendirei. Senhor Deus, nós queremos te render graças, te render louvores, te bendizer, Pai, a toda e qualquer hora, Pai. Que isso possa se refletir na nossa vida, Pai. Que possamos levar o nome de Jesus em cada atitude nossa, em cada palavra proferida, Pai. Que seja tudo para crescimento, Pai. Para uma colheita, para a colheita dos teus servos, Pai. Que a tua semente que o Senhor vai plantar agora, através da palavra, Pai, brota em nossos corações. Utiliza, Pai, o nosso pastor agora para trazer a tua palavra como instrumento, Pai. Que ela multiplique, que ela cresça, Pai, em nossos corações e que possamos entender o real motivo de estarmos aqui, Pai. Do nosso propósito, Pai, em te servir e em pregar a tua palavra. Que possamos levar isso a sério, Pai. Em nome de Jesus, amém. Queremos apresentar à igreja também que nesse período
a igreja não deixou de fazer as coisas que ela tem desenvolvido. Isso tem trazido muita alegria para nós e nós queremos nesse momento também dar oportunidade a você que deseja contribuir financeiramente com a vida e com o ministério dessa igreja. Você que é membro dela, sabe que as necessidades existem e por isso quero convidar você a fazer desse momento um momento de entrega, de consagração dos seus bens. Você possa estar consciente de que Deus ama você e não é pelo fato de dizimar que Ele vai amar mais, não é pelo fato de não poder dizimar que Ele vai amar menos. Mas quero, nesse momento, convidá-lo a estar envolvido com os projetos, a estar ciente de que a igreja tem investido em pessoas. Louvamos a Deus pelo Desafio Jovem, tem sido também um investimento da igreja em amor, ali pelos jovens que entram na questão da criminalidade, do vício, das drogas. Queremos também entender que o AGEM, ele não pode deixar de existir e as nossas ofertas também alcançam as crianças que estão ali. E queremos também colocar diante da igreja o AGEM, o Agir, é o projeto na comunidade dos Coelhos, que a igreja tem amado, abraçado. E por isso entendemos que não somente os projetos sociais, mas tudo que a igreja tem desenvolvido nesse tempo, ministérios que a igreja tem desenvolvido, que não têm sido interrompidos. Mesmo apesar da distância em alguns momentos, mas através dos online da vida, nós temos chegado à vida de algumas pessoas. Com ferramentas como o WhatsApp, nós temos feito aconselhamentos. Eu sei que não é a mesma coisa, mas quero convidar você, então, a fazer desse momento a entrega. Estão aí as contas da igreja, como você pode, então, cooperar com o Senhor e com a obra do Senhor nessa hora. Nós queremos convidá-los a orar, então, nesse momento. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por tua fidelidade, Senhor, em nossas vidas. Obrigado por poder celebrar, Senhor, e se alegrar apesar das dificuldades. Aquilo que o Senhor tem nos dado e feito, Pai, por nós. E, ó Deus, nós queremos ser, ó Deus, extremamente agradecidos nesse momento. Por fazer parte também da tua obra. Por poder, Pai, contribuir para a expansão do teu reino. Ó Deus, usa, Pai, cada real, Pai, cada oferta que é entregue nesse momento, que possam ser consagradas ao Senhor, endereçadas, Pai, para glória e edificação de vidas. Nós te louvamos, Pai, pela visão missionária que a igreja tem tido também, Pai, pelo campo missionário que ela tem alcançado. E nós te louvamos, Pai, por tudo isso, entregamos, Pai, em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Nós temos um texto desafiador para nós, nesse momento, nesta noite. Nós temos sido muito afligidos por a questão da nossa finitude, da nossa própria fragilidade humana. E como diz pastor Joel, ele está cansado de, então, ouvir tantas mortes. Ele tem compartilhado também conosco, através de grupo do WhatsApp, muita gente falecendo, há muitos pastores falecendo, há muitas famílias, não somente de pastores, mas inclusive ficando sem marido, sem esposa. E nós precisamos clamar ao Senhor, que o Senhor estenda a sua mão de graça e misericórdia, para que não possamos ser desiludidos, frustrados, como se fôssemos derrotados, mas entendendo que o Senhor continua, Deus continua, Senhor, ministrando na vida de cada um de nós. Quero convidá-los, então, a abrir sua Bíblia. Nós vamos tratar de um texto que é a ressurreição de Lázaro. Eu sei que trabalhar nessa temática nos dias de hoje não é fácil, porque o que vemos aqui é um momento de êxito, um momento de euforia, porquanto aquele que estava morto voltou a viver. E lidar com essa questão da morte não é fácil, porque, de certa forma, em nós não há expectativa de que alguém morre e vai voltar a viver. Uma vez que morre, nos resta tão somente fazer um momento de gratidão, um momento de louvor a Deus pela vida daquele que parte, louvor, um momento também de tristeza, porquanto a morte sempre vai nos trazer dor em qualquer cultura. Mas aqui está um texto que nos desafia a continuar focando em Deus e esperando nele. De alguma forma, as palavras de Marta e Maria, aí você vai abrir então sua Bíblia em João 11, apenas 2 versículos eu vou citar, 2 versículos são na realidade idênticos. O texto do versículo 21, quando a primeira a expressar a dor é Marta.
Marta diz as seguintes palavras: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Interessante que você vai caminhar um pouco, versículos à frente, e vai ouvir a mesma expressão, vai ler a mesma expressão agora de Maria. Foi aquela que se deteve um pouco mais, mas enfim, ela vai a convite do Senhor para a porta, ela vai como que atraída por Jesus à porta da cidade, e ali ela expressa a mesma palavra, e o versículo 32 vai dizer: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Sabe que isso faz, de alguma forma, a gente afirmar, nós podemos afirmar sim, que aquelas mulheres, em vez de murmuração, elas estão dizendo: Senhor, és tu, Pai, que faz todas as coisas acontecerem. É por causa do Senhor que eu posso confiar, eu posso lançar a ansiedade sobre ti. De alguma forma, elas estão reconhecendo que é através do Senhor que vem a vida, é através do Senhor que vem a morte, mas através do Senhor que vem a salvação também. É uma expressão não de murmuração, porquanto entendemos que aquelas mulheres, elas não estão falando para as outras pessoas sobre a duvidar sobre Deus, mas apenas um desabafo, algo que elas expressam do coração delas. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Como disse, momentos difíceis nós temos vivido, e essa história é uma história de uma pequena família. Quando nós lemos o texto de João 11, é um texto longo, o capítulo de João 11 é um capítulo que trata exatamente dessa problemática de um irmão que morre, e que agora essas duas irmãs aflitas, elas estão como que atordoadas, embora que Maria tenha uma postura mais de devoção, enquanto Marta é mais avexada, ela vai ao encontro de Jesus, ela não espera propriamente Jesus chegar à cidade, ela encontra Jesus à porta da cidade, ela está inquieta, está preocupada, então ela age dessa forma. As duas irmãs agora ficam sem o seu único irmão. Observe que é uma família de fato pequena, mas uma família também que tem Jesus como um amigo. Interessante que o texto nos diz que Jesus era amigo daquela família, ele se dava bem com aquele povo, com aquelas 3 pessoas daquela casa. O homem da casa morreu. E nós entendemos que aquela situação de morte de um homem, não era apenas morte de um homem no sentido de masculino, mas aquele que certamente provia aquelas duas irmãs, porque era aquele que podia então sair, transitar por todos os lugares da cidade. Certamente era alguém responsável por sustentar aquelas duas irmãs também. E com a morte de Lázaro parece ter fechado um ciclo que agora fica difícil continuar sem ele. A pergunta talvez que nós entendemos aqui, podemos entender nesse texto, e creio que muita gente tem feito nesses dias, e agora? Como vou sobreviver? E agora sem a presença dele? Como vão ser os meus dias sem a presença dela? Como vai haver provisão para mim? Mas creio num Deus que ressuscita mortos, mas acima de tudo ressuscita sonhos também, projetos, alvos pessoais. É o Senhor que nos faz sair de um estado de desengano para um estado de: Senhor, está tudo em tuas mãos, eu sei que posso crer em ti, eu sei que posso confiar em ti. É no momento da enfermidade que Jesus está sabendo, porque ele sabe todas as coisas, mas ao mesmo tempo ele está ausente, ele não pôde estar ali com as irmãs e chorar naquele momento de dor. Jesus ciente, mas ele não pôde estar presente. Eu acredito que talvez seja algo que desgasta muito algumas pessoas quanto a esse momento de dor. É perceber ou não perceber a presença de Jesus exatamente nesse instante que há sofrimento. Eu acredito que para quem não tem a fé firmada em Cristo, é como dizendo assim: olha, agora não tem mais a quem recorrer. Mas se você tem Jesus em sua vida, você sabe muito bem, eu posso endereçar para Ele a minha tristeza, eu posso chorar diante dEle,
Eu posso abrir meu coração diante dele, como fizeram as duas irmãs de Lázaro. Senhor, eu posso derramar o meu coração diante de ti. E eu quero convidar você, nesse momento, a fazer isso. Se está incomodando, se está doendo, chore diante do Senhor, lamente diante dele. Mas faça isso para ele. E não, talvez, para outras pessoas, no sentido de se queixado, que Deus permitiu acontecer. Não. Aquelas mulheres estão dizendo a ele, externando aquilo que o coração delas estão sentindo naquele momento. O texto diz que Jesus precisou ficar onde estava. De fato, Jesus não estava presente no momento em que Lázaro estava enfermo, quando chega a comunicação para ele, olha, Lázaro está doente, ele está enfermo, Jesus não pôde estar presente. Talvez um momento pior ainda é quando a morte de Lázaro diz, Lázaro morreu e Jesus não pôde estar presente. E aí estão os versículos que nós podemos destacar no texto. Ele não estava presente na hora da morte, ele não estava presente. Versículo 11 e 14, ele não pôde estar presente nesse momento de dor. Ele não estava presente no momento da ciência ou da informação da enfermidade de Lázaro, mas ele está ciente de que aquela enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. E o próprio Jesus vai expressar isso quando os discípulos então estão ali, e ele está próximo aos seus discípulos, está com seus discípulos, ele diz para eles, para todos que estão ouvindo, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Porque se entendermos a morte como um fim absoluto, nós não vamos poder celebrar. Mas se entendermos a morte como uma pausa para que possamos desfrutar da vida eterna, nós vamos entender a morte como um momento de dor, sim, de sofrimento, sim, mas não de finitude absoluta, mas temporária. Lázaro não está morto, ele apenas dorme. E é interessante que o texto que Paulo escreve aos Tessalonicenses 4:13, o apóstolo Paulo vai dizer que, irmãos, não quero que sejais ignorantes acerca daqueles que dormem. Observe que a mesma ideia Paulo agora está trabalhando, trazendo diante da finitude. A morte, portanto, não é o fim de todas as coisas, é o estado de espera enquanto volta a viver. E nessa concepção nós cremos que o Evangelho nos traz, as boas novas de Jesus nos traz essa confiança. Nós sofremos com a morte e jamais vamos negar que a morte causa dor, tristeza, abatimento, algumas vezes depressão, sim, mas a morte não é o fim, a morte é um recomeço. Eu quero então convidar você a pensar sobre isso. As irmãs de Lázaro, de alguma forma, nos ilustram essa necessidade de esboçarmos, de expressarmos para Deus sofrimento, mas não decepção com Deus, não murmuração contra Deus, mas sim uma convicção absoluta de que Deus é aquele que restaura, é aquele que vai então dar vida, vai ressuscitar os mortos. Esse é um discurso, em princípio, de Marta. Quando está diante de aquele momento de tensão, parece que ela consegue racionalizar, ou consegue verbalizar tudo de forma muito coerente e certa. Ela diz, Senhor, eu sei que no último dia... E ela começa então a fazer um discurso tão bonito e baseado então naquilo que é a fé que ela abraçou. Que no último dia, ó Deus, o Senhor vai trazer de volta os mortos mortos serão ressuscitados. Essa é a fé que Marta demonstra no momento, mesmo momento de dor, mas com ansiedade. A ansiedade vai como que entrando na vida de Marta e agora parece que aquelas palavras tão convictas não demonstram tanta certeza assim. A convicção parece que cede espaço à dúvida, porque enquanto ela afirma tal coisa aqui no versículos primeiros da sua fala para com Jesus, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas logo em seguida ela começa a interagir com Jesus de tal forma que parece alguém muito forte no sentido de baseado, firmado numa fé que abraçou, que possui, que tem. Mas se o Senhor
não estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Agora dá vazão a uma ideia que de longe, realmente de ser uma murmuração, passa a ser algo que é ansiedade no coração daquela mulher. A mulher ansiosa, ela passa então a fazer algumas afirmações ou desfazer afirmações que havia feito antes. Jesus, no momento da crise, parece que nos perdoa, porquanto nós falamos coisas sem sentido. E eu sei que tem sido um momento muito difícil para, como igreja, como um todo, mas para nós, pastores, tem sido um momento muito difícil. Porque diante da sociedade, diante da comunidade como um todo, é natural que se atribua à figura daquele que representa Deus algum tipo de questionamento. E se você tem intimidade, se você é, por exemplo, um líder, um discipulador, é alguém que está lidando com pessoas, a primeira abordagem vai ser com relação a você. A primeira pergunta vai ser: meu irmão, por que Deus permitiu isso acontecer? E é natural que aquela pergunta, ela encontre realmente, cause um impacto dentro de nós, porque de alguma forma nós passamos a ser como que responsabilizados por aquilo que acontece. E quando entendo Jesus entrando então na cidade, voltando à cidade, e se depara com a morte de Lázaro, toda a informação Jesus tem, embora saiba de todas as coisas, mas chega também de forma a comunicação verbal. Jesus é abordado como se fora dizendo: olha, o Senhor é responsável por tudo isso. O Senhor como que é culpado por tudo isso. Foi o Senhor que se demorou para voltar. Foi o Senhor que parece que fez pouco caso da enfermidade de Lázaro. Foi o Senhor que se deteve mais 2 dias sem voltar imediatamente para a cidade. E nesse momento, Jesus, eu creio que do ponto de vista humano, ele recebe aquela palavra como que palavra que incomoda também o seu coração. E é fato que Jesus, um pouco mais adiante, no versículo 35, ele chora. Mas não somente um choro de dor, de saudade, mas é um choro, creio, de tristeza também. Porquanto as pessoas parecem conhecer Jesus muito mais pela letra, pela tradição, do que pela condição de alguém que vai, de fato, mudar todo um quadro que está tão pesado. Ora, aquelas mulheres eram amigas de Jesus, e talvez ouvir de um amigo uma expressão de culpa ou de transferência de culpa seja muito mais difícil. Ouvir ou estar diante de uma crise, por exemplo, familiar, em que muitas vezes a palavra é muito direta, não tem muito filtro, porque afinal de contas eu tenho intimidade, eu posso te dizer o que o meu coração sente. Eu sei que muitas famílias também estão enfrentando isso, no momento de tensão, no momento de incertezas, no momento de desemprego, no momento de cobrança. Muitas vezes nós procedemos como as irmãs Marta e Maria. E não somente agora diante de Jesus, mas eu creio que isso tem acontecido em sua casa. Independentemente de você ser o homem agora ou a mulher, mas essas cobranças de um para com o outro, a cobrança de um pai para com um filho, a cobrança de um filho para com um pai, no momento da tensão, afinal de contas, é preciso, parece que jogar a culpa para alguém. Enquanto nós não conseguimos mais conter as frustrações da vida, parece ser caminho de todos nós a lançar uma espécie de seta agora para alguém. Porque, se a culpa não é de Jesus, se a culpa não é minha, ela vai ser de alguém. Eu acredito que as famílias têm sofrido muito nesse tempo, exatamente por isso. A necessidade de encontrar uma espécie de culpado. Eu sei que nós fomos levados já há um tempo, por conta até da pandemia também, a encontrar um culpado, onde tudo isso começou. Eu sei que muitas especulações foram criadas, e nós queremos com rapidez encontrar exatamente onde foi que tudo começou. E é difícil nessa hora, aquela pergunta do para quê. Nós perguntamos com rapidez o porquê de tudo isso. Mas o para quê parece que fica em aberto. Nós não temos condição de imediatamente encontrar um porquê das coisas.
Jesus está recebendo toda essa informação, essa cobrança. Eu creio que na sua casa há esse tipo de cobrança, não somente agora com relação a Jesus, mas como disse, há uma cobrança de um para com o outro. E os nervos parecem aflorarem, ficarem à flor da pele. E agora, como disse, as palavras não são tão dóceis, mas palavras muitas vezes agressivas, cobranças exageradas, de alguma forma a frustração, como disse, alguém tem que pagar por elas. O Senhor, essa expressão é forte porque Marta, aquela que demonstrou tanta confiança em Jesus, agora vai dizer a ele: Senhor, hoje é o 4º dia. Hoje é o 4º dia. Ou seja, o que Marta está dizendo aqui é que não adianta mais. Porque o judeu entendia que até 3 dias era possível reverter um quadro. Até 3 dias era possível fazer alguma coisa em função daquele que morreu. Mas 4 dias é prazo esgotado. Entenda que ao desespero de Marta agora passa a ser um desespero de muitos de nós, quando entende que o prazo esgotou, que entende que agora não tem mais jeito, agora está tudo acabado, agora não tem mais chance. E a expressão de Marta, quando se depara agora diante de um Jesus que está prestes a agir de forma milagrosa, o argumento de Marta é: Senhor, ele já cheira mal. Ou seja, não tem mais o que o Senhor fazer na vida dele. E eu sei que muitas vezes nós estamos desistindo assim, porque, humanamente falando, o prazo acabou. E nós somos extremamente racionais nessa hora. E não abrimos o entendimento para entender que mesmo diante de algo que é tão racional, ou seja, até 3 dias, que Jesus pode fazer no 3º, no 4º, no 5º, no dia que Ele quiser, Ele pode fazer. Ele não está condicionado a calendário, a data, a tempo, porque Ele é o dono do tempo, Ele é o dono da vida. E, portanto, se nós quisermos reduzir Jesus, ou como colocar Jesus na condução do cronos, do tempo humano, no tempo que nós contamos, no tempo do nosso relógio, nós vamos estar extremamente equivocados, estamos tão completamente perturbados, porque vamos ser regidos por pressões que muitas vezes temos que lidar com ela. O tempo está acabando, só faltam, mas essa não é a contagem de Jesus. Ora, se o tempo acabou, se o 4º dia chegou, pouco importa. Vamos lembrar daqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. Eles estão caminhando durante aquele percurso, desesperados, frustrados. E Jesus se coloca no meio deles e começa a caminhar com eles. E eles perguntam a Jesus: será que você é o único aqui que não sabe das coisas que aconteceram nesses últimos dias? E observe que o argumento daqueles judeus, discípulos de Jesus, hoje é o 3º dia. Ou seja, já está no limite. E até agora nada. Não sabiam eles que Jesus já havia ressuscitado, já havia vencido a morte, e que, portanto, nada estava perdido, absolutamente nada, porque estava no tempo de Deus. Mas agora voltando, nós agora a pensar nesse texto de Maria ou de Marta, na realidade a expressão de Marta é: Senhor, hoje já é o 4º dia, ou seja, não adianta mais fazer nada. Senhor, como dizendo, olha, não faz não. Senhor, não passa vexame não, porque Jesus não está sozinho. O texto diz que alguns judeus subiam ali para chorar com aquelas mulheres. Eu entendo que talvez Marta está querendo como que evitar que Jesus ficasse numa situação embaraçosa. Ou seja, Senhor, olha, eu vou lembrar o Senhor que hoje já é o 4º dia. Ou seja, não age não, Senhor, porque o Senhor vai correr risco de não acontecer nada. Essa é uma concepção tão humana, mas tão humana, que eu quero pensar que o cuidado de Marta foi muito por aí. Eu não quero, Senhor, que o Senhor passe vexame, que o Senhor possa dizer algo que não vai acontecer. Mas como muitas vezes nós custamos a crer, de fato, em Jesus como sendo aquele que tem poder absoluto sobre todas as coisas.
E como disse, no momento da crise, é natural nós dizermos coisas que não faz sentido. Eu acredito que até por isso Jesus escuta aquela fala de Marta e parece que não dá ouvido àquele momento a ela, mas ele continua focado naquilo que vai fazer. E é fato que ele chega diante de um sepulcro e dá ordens: retirem a pedra. O que me chama a atenção nessa expressão de Jesus, retirem a pedra? Primeiro, é que a pedra que eu encontro aqui não é uma pedra simplesmente material orgânico, mas é uma pedra que está dentro do coração do ser humano, a incredulidade, a racionalidade, num momento como este. Tira essa pedra, lança essa pedra, mas tira a pedra. E quem tem que tirar a pedra é você. Observe que Jesus não vai àquele lugar para tirar a pedra, mas ele diz: olha, tirem a pedra. Porque Jesus certamente não tem dúvida do que vai acontecer, porque o poder está nele. E ele vai dizer: Pai, eu sei que sempre me ouves, eu não tenho dúvida do que vai acontecer aqui. Jesus não precisava arrancar pedra. E eu vou dizer mais uma vez, essa pedra tem um nome, a pedra da incredulidade. Mas o fato é que as pessoas vão ali e retiram a pedra. E Jesus, portanto, dá uma ordem muito direta. Quando chama Lázaro para fora, já não há mais pedra atrapalhando o caminho. Jesus chama Lázaro e ele vem para fora. Diante da palavra de Jesus, a mulher, então, parece agora estar calada, parece haver um sentimento de impotência, porque não há mais argumento para fazer Jesus cessar ou parar aquilo que ele está prestes a fazer. Situações difíceis vivenciadas por quem teme a Deus, gera temor. Eu entendo que aquele que teme é aquele que conhece Jesus, ou Jesus que se comunica agora muito mais próximo, que Jesus que se faz conhecer, mas ao mesmo tempo Jesus que tem todo o poder. É nessa dimensão que nasce o temor. Nós tememos não por medo, mas tememos porque de fato nós reverenciamos. Jesus está conosco. Eu creio que a partir daquele momento essas mulheres foram tomadas de um temor muito grande. Faz lembrar aquele texto em que Jesus repreende a tempestade, está em Marcos 4, 35 em diante, quando os discípulos perguntam um ao outro: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles estavam possuídos de temor. E temor, portanto, não é medo. Temor é acreditar que alguém que é tão grande, alguém que é tão poderoso, alguém que é Deus, mas que ao mesmo tempo se importa comigo, se relaciona comigo. Aí nasce o temor. Aí nasce uma devoção que é tremenda, não é simplesmente algo passageiro, mas agora uma experiência que vai ajudar quando houverem outras situações difíceis, o temor vai estar presente. E eu creio que você tem experimentado já isso. Eu creio que você tem passado situações que, do ponto de vista humano, você diz: olha, não tem mais jeito. E aí, sabe o que é maravilhoso? É que Jesus dá um jeito. E aí você faz assim: como, Senhor, isso aconteceu? E é baseado nessa experiência com um Deus que se importa com você, de um Jesus que você conhece, então, que nasce o temor. Os religiosos estavam de plantão. E aí volto para o texto de Lázaro, da ressurreição dele. E a palavra de Jesus, quando então houve informações da morte de Lázaro, ele diz: olha, essa enfermidade, aliás, da doença ainda de Lázaro, ele diz: olha, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. E nós entendemos que nesse momento, como disse, havia algumas pessoas que haviam estado ou estavam ali ainda para consolar Marta e Maria. E quando viram todo aquele contexto, imagine como essa informação se espalhou de tal forma que Jesus, mais uma vez, é glorificado, o nome de Deus é glorificado através de Jesus. E então, mais uma vez, a palavra temor se faz presente. E os homens
que haviam visto agora Jesus chorar, eles dizem: vede quanto o amava. Jesus sentia a dor. Jesus sentia o sofrimento. Mas não somente daquela família enlutada. Jesus sente o meu sofrimento. Ele sente a minha agonia, o meu aperreio. Jesus sente a sua dor. Jesus não está indiferente ao seu sofrimento. Jesus é 100% Deus, mas eu gosto muito de entender que Jesus é humano. Portanto, tem um coração humano. É aquele que se incomoda. E eu quero lembrar mais uma vez, mais agora, de uma outra expressão, de outro texto. Quando Jesus está entrando na cidade chamada Naim, ele se depara com uma viúva chorando a morte do seu filho. E o texto diz que Jesus houve uma íntima compaixão, algo que incomodou o coração dele. E ele se aproximou do morto, fez coisas que os judeus não faziam, ele tocou no morto e ele ressuscitou. Jesus é aquele sim que está atento, ele observa, ele não está como que de costa para o seu sofrimento. Mas há algo que é muito mais importante do que uma cura, do que uma ressurreição. Alguém pode ressurgir e naturalmente vai morrer de novo. Alguém pode ressurgir e viver uma vida que não faz sentido do ponto de vista da vontade de Deus para ele. Quantas pessoas passam por milagres, reconhecem o milagre, mas fazem pouco caso de Deus depois de um tempo. Entendo que milagre não salva. Quem salva é a fé em Jesus Cristo. Se fossem assim, muitos daquela época estariam contados como aqueles que foram salvos. Pelo contrário, tinha gente que via milagre, tinha gente que presenciava milagre, mas o coração continuava endurecido. Eu quero já encerrar esse momento. Eu quero fazer 2 afirmações de acordo com o texto. É perceber que se Jesus talvez tivesse chegado no prazo até 3 dias, eu creio que haveria dúvida quanto ao milagre de Jesus. Por isso, creio que ele ficou mais 2 dias para dizer, olha, exatamente isso, não tem mais jeito. E quando Jesus ouve o argumento daquela mulher, então, ele diz, você tem razão, porque do ponto de vista já passaram 4 dias, não tem mais jeito. Sabe que muitas vezes Jesus permite esse extremo para que possamos então admitir isso, porque se fosse 3 dias ou 2, isso é coincidência, foi o organismo que reagiu, foi o remédio que fez efeito. Não estou dizendo que sou contra medicamentos, nem médicos, nem profissionais da área de saúde, mas haveria uma certa confusão do ponto de vista agora do nosso dia a dia. Se Jesus faz dentro de um prazo que eu estabeleço, pode ser que seja coincidência, mas 4 dias não. 4 dias é impossível. Na dimensão do impossível, 4 dias não tem mais jeito. Foi o que Marta colocou e que, de fato, nós entendemos que os judeus criam nessa proposição. A última afirmação que faço é que a atitude de Marta, além de limitar Deus, ela demonstra uma incapacidade de crer no Jesus que pode tudo. E eu queria fazer um convite a você, a talvez deixar essa condição de um Jesus que caiba dentro da sua mente. Há um Jesus que parece que diminui de tamanho, quando passa a ser como que manipulado por você agora. Você é quem diz o que Jesus, até onde Jesus pode ir. É você quem vai dizer, olha Jesus, o Senhor só pode ir até aqui, porque é assim que eu entendo, o Senhor não tem condição de ir além disso. Eu queria que você estivesse abrindo mão desse conceito de Jesus. Estivesse aprendendo com Ele nessa noite, a entender que Ele faz mais, muito mais daquilo que você pode pensar. É aquele que cura, é aquele que está presente, é aquele que visita, é aquele que ressuscita, mas é aquele que provou o amor tão grande por nós. E muitas vezes nós estamos perguntando, Senhor, prova que o Senhor me ama. E a maior prova do amor de Deus por nós está no fato de Jesus ter sido
pendurado no madeiro. E aí sim, ele provou o seu amor para conosco, porque ele entregou a sua vida. E agora ele removeu tudo que era desconfiança, tudo que era dificuldade de entendê-lo, mas que pela fé passamos a confiar e acreditar que Deus é o Senhor para a glória de Deus Pai. Creia, creia tão somente. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu quero concluir com essa afirmação. Porque o Senhor está aqui. A morte não faz mais sentido. Ela não tem o poder que havia ou que tinha outrora. Porque o Senhor está aqui. A morte, ela foi aniquilada. Vamos orar ao Pai mais uma vez. Ó Deus, obrigado, Senhor, porque estamos diante de Ti. Ó Deus, um Deus que pode todas as coisas, o nosso coração se enche de temor a Ti. Por quanto Te conhecemos, por quanto reverenciamos, Pai, a Tua grandeza, o Teu poder. E como diz um cântico antigo, apesar da glória que tens, Tu te importas comigo também. Ó Deus, disso nasce um temor tremendo diante do Senhor, para com o Senhor. Mas obrigado, Senhor, porque essas mulheres, apesar de em algum momento, como seres humanos, titubearem, Pai, duvidarem, elas vão dizer exatamente: o Senhor é responsável por tudo. Ó Deus, nossa esperança está em Ti. Se não for o Senhor, não tem o que fazer. Ó Deus, nos ajuda a tirar a pedra, Pai, que atrapalha a comunhão contigo. Que, Deus, possamos desfrutar mais do Senhor a cada dia. Que oramos assim em nome de Jesus. Pedimos graça e misericórdia, Pai, em nome de Jesus. Amém.
Derruba muralhas, destrói as mentiras da